galera. A gente hoje vai entrevistar a Bea Meira, ela que desenvolveu a ideia dos avatares, a plasticidade dos avatares a partir da ideia do Marco Vinícius Faustini. E ela vai explicar hoje pra gente um pouco aí como é que foi esse processo, qual a história das imagens. Fala pra gente um pouco, Bea. O Faustini me pediu para escolher algumas imagens para representar esses avatares, que já era um jogo que ele fazia, um jogo teatral para representar o processo colaborativo num projeto. Aí ele me falou, tem o colaborador, tem o desbravador, e eu saí com essas duas palavras assim, em busca de imagens, né? Então eu selecionei 5 imagens, cada uma delas é uma obra de arte, um trabalho artístico numa linguagem diferente, tá? Então, a primeira é o realizador. O realizador é uma ilustração do Norman Rockwell, que era um ilustrador americano. É uma ilustração de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. Ele fez esse desenho para colocar na primeira capa de um jornal de domingo, para mostrar que os homens estavam na guerra e que estava segurando a onda nos Estados Unidos eram as mulheres. Então elas estavam trabalhando em tudo, elas que estavam tocando as fábricas, que estavam tocando os serviços, e aí ele criou essa imagem, né? E eu achei que essa imagem tinha tudo a ver com o realizador, né? O cara que faz, que batalha, que está lá na frente. O Feliz é o trabalho do Jonathan Andrade. Ele é um cearense e esse trabalho é muito interessante, porque a mãe dele era professora, era alfabetizadora nos anos 70 e ela usou um método publicado pela Abril, baseado no método Paulo Freire, para trabalhar a alfabetização com os alunos. E ele cresceu com esse material em casa, que eram essas imagens, e ele resolveu fazer esse trabalho, que é uma espécie de atualização do método Paulo Freire. Então ele pegou aquelas palavras ou outras palavras tão fortes quanto as palavras que o Paulo Freire usou e fez fotografias. Então essa carta é uma carta dele, do Jonathan Andrade, que chama Feliz. E eu achei que podia ser um avatar, porque era importante esse papel de uma pessoa feliz na equipe, que é a pessoa que é otimista, né, que traz esse lado de que vai dar tudo certo. Bom, o desbravador foi uma encomenda do Faustini, né, que tinha que ter o desbravador. E aí eu apanhei bastante para achar uma imagem assim que tivesse essa força. E essa imagem é um desenho de figurino para uma peça do Shakespeare, chama Cymbeline, uma montagem londrina de 1984. E é um personagem que é exatamente um capitão de batalha, né? Então é uma coisa um pouco ninja, né? Ele tá armado, tá pronto, né? Tá pronto e ao mesmo tempo tá avante, né? Na frente de todo mundo. Bom, o colaborador foi também uma encomenda do Faustini. Bom, eu achei esse desenho sensacional, essa imagem dos gêmeos, né, os irmãos grafiteiros aí brasileiros famosos no mundo todo, e que eu achei que representam muito bem a ideia de colaboração, né, que aqui tá pequeno, a gente quase não vê, mas tem uma linha, né, um menininho segurando uma linha, e nessa linha um outro se equilibra no monociclo. Então tem toda uma situação de perigo, né, e de muita responsabilidade, que alguém precisa estar com muita confiança em quem está colaborando, né. E o questionador também foi uma sugestão minha, a palavra mesmo, questionador. E é um figurino do Issei Miyake, é um estilista japonês, que nos anos 90 criou toda essa série de roupas plissadas. Essa série chama Plisse Please, por favor, plisse tudo, né? Então ele criou essa estrutura de plissar os tecidos e fazendo, plissar é dobrar, né? Fazendo essa estrutura com essa forma plissada, ele consegue construir umas formas muito interessantes, né?
E isso é uma foto de moda, mas eu achei que essa ideia do funil na cabeça representava muito bem aquela pessoa chata, que questiona tudo, que não deixa passar nada, e que é fundamental também nesse processo, né, de pensar um projeto. Ótimo, Bea, muito obrigado. Foi ótimo. Sábado a gente vai aprender mais estímulos. Vou falar disso. Ninguém sabia, e eu falei o tempo todo